parte do consultório, tempo agora para entrarmos na especialidade de gastroenterologia. Vamos falar sobre cancro gástrico, aliás, vai poder tirar as suas dúvidas no âmbito desta especialidade na sua generalidade. Continua a ligar 225 083 204. Pode também deixar a sua dúvida por escrito em consultório@portocanal.pt. Pode também deixar outro comentário que queira deixar por escrito. Estamos sempre atentos à nossa caixa de e-mail. Cumprimentar o nosso segundo convidado desta tarde, bem conhecido já do público também do consultório, Dr. Ricardo Veloso, gastroenterologista. Olá, muito boa tarde, Dr. Ricardo. Hoje falamos de um tema um bocadinho mais pesado, vamos dizer assim. Mas de certeza absoluta que no final da nossa conversa vamos ver a luz ao fundo do túnel. Portanto, antes de mais, quando falamos de cancro gástrico, estamos a falar exatamente de que tipo de patologia? Porque o sistema gástrico é constituído por mais do que um órgão, certo? O tubo digestivo é constituído por mais do que um órgão. O que eu costumo dar a noção é que todo o nosso tubo digestivo é feito de camadas, digamos assim. Eu costumo dar uma comparação que é, se nós cortarmos uma cebola ao meio e a fizermos oca, depois ficamos sempre com várias camadas. E apesar da maioria de todos os tumores gástricos estão nesta primeira camada, que é a camada mais superficial, e por isso as pessoas ouvem adenocarcinoma, e estes são 90% dos casos de cancros gástricos. A verdade é que há outros tipos de cancros gástricos, por isso nem todos os cancros gástricos são iguais e nem todos são tratados da mesma forma. Por isso, e é uma coisa frequente que pessoas pensam que têm exatamente o mesmo problema, são tratadas de formas diferentes, mas isto não é bem assim. Ora bem, e falando realmente, hoje é um tema um bocadinho mais pesado, infelizmente, mas também temos que fazer isto e vamos tentar exatamente isso, ver um bocadinho de luz ao fundo do túnel. Eu digo sempre uma coisa, que é o melhor cancro é aquele que não existe. Então nós no cancro gástrico temos essa oportunidade. Claro que não conseguimos ter essa oportunidade em toda a gente, mas provavelmente temos armas já no mundo todo e em Portugal também poderíamos tê-las, de forma a não apenas tratá-lo, mas sim preveni-lo. Como a maioria dos tumores do tubo digestivo, também já tivemos aqui a oportunidade de falar do cancro coloretal e esse temos uma oportunidade de fazer o rastreio, de tirar as lesões precursoras que são os pólipos. No cancro gástrico as coisas não são assim tão simples, mas acho que vamos falar um bocadinho sobre a forma como podemos prevenir e, melhor, mais do que isso, como é que podemos controlar os fatores de risco que nos podem provocar cancro gástrico. Isto porque é uma noção, as pessoas pensam que o cancro gástrico, ou qualquer cancro que exista, ocorre porque sim, ou porque a pessoa fez aquela coisa, ou porque comeu aquilo, ou porque fuma. Bom, não é assim tão simples. Há sempre um conjunto de circunstâncias em que tem a ver com a predisposição genética de cada pessoa, mas tem a ver também com o meio ambiente e, naturalmente, com a acumulação de alguns fatores de risco, como, por exemplo, o tabaco. Eu gosto muito sempre de falar de tabaco, que é não fumem, por favor. E eu dou sempre esta ideia às pessoas, especialmente as pessoas de elevado risco de cancro gástrico, vamos também falar um pouco sobre isso. O tabaco, sempre que nós respiramos, parte dessa área entra para o nosso tubo digestivo. Isto é fisiológico, é mesmo assim, para o nosso tubo digestivo não colapsar e ter sempre algum ar dentro dele. Quando uma pessoa fuma, mesmo as pessoas que dizem mas eu não travo, eu não faço, eu não acontece, não interessa. Esse fumo vai para dentro do tubo digestivo. Um dos grandes fatores de risco para cancro gástrico e do esófago e do intestino delgado e do intestino grosso e de tudo e da cavidade oral, tudo é o tabaco. É um problema também de saúde pública que nós temos. Ora bem, e falando um bocadinho disto do cancro gástrico... Portanto, esse é logo um dos fatores para mim é uma das coisas que eu digo sempre. Mesmo estamos a falar no pior que é possível que acontece às pessoas, que é o cancro gástrico, mas mesmo na presença de sintomas do tubo digestivo que podem não estar associadas ao cancro, mas o tabaco é sempre a pior coisa que pode fazer. Cortar no tabaco vai sempre melhorar tudo o que tem a ver com a saúde digestiva, não é? O problema é que as pessoas, o benefício do tabaco não é imediato. E há um tempo de regeneração necessário do nosso organismo, que pode demorar vários anos até as pessoas terem benefícios. Por isso é fácil as pessoas desistirem. Ainda por cima, o tabaco é social. As pessoas estão habituadas, têm um vício de não só físico, mas também psicológico de fumar. A verdade é que se pode pedir ajuda, não é? E, portanto, mesmo quem tenha mais dificuldade em deixar de fumar, deve mesmo apostar nisso, não é? Falamos aqui... Tem que fazer isso. Eu insisto, é um fator de risco para todas as doenças. Eu insisto sempre muito nisto. Ainda há poucos dias, estávamos a falar de Trás-os-Montes, fui a Bragança fazer uma... Gosto muito de Bragança. Também é uma cidade bem bonita. E fui falar exatamente sobre o cancro gástrico, que eu acho que se disse 4 ou 5 vezes para deixarem de fumar foi pouco. Isto é uma tecla que nós temos que insistir cada vez mais. Isto é um problema. Bom, falando do cancro gástrico, o cancro gástrico teve uma evolução curiosa nos últimos 50 anos. Até 1975 era o cancro mais frequente em todo o mundo e, naturalmente, também o mais letal. E isto porquê que acontecia?
Bom, naturalmente, que o acesso às endoscopias era muito mau ou praticamente inexistente em 1975 e antes disso. Mas mais do que isso, isto tem a ver com a forma de conservação da comida até essa altura, em que a grande maioria das pessoas conservava, ou pelo menos parte da comida, a conservava em sal. O que é que nós sabemos hoje? Que o sal e os alimentos ricos em sal são eles próprios um fator de risco para cancro gástrico e, mais do que isso, tem um fator de adição aos outros fatores de risco, como sendo, por exemplo, aquela coisa que nós já falámos aqui até uma vez, daquela bactéria do estômago, e essa bactéria do estômago é responsável, não unicamente, mas em grande parte, por 50% a 80% dos cancros gástricos. Bom, um pequeno Por isso à parte... é que tem que se estar atenta à... Claro, Helicobacter pylori. Exatamente. Porque ela... é um fator de risco. É um fator de risco também. Um carcinogénio tipo 1, ou seja, é um fator de risco indubitável para cancro, ok? Tal como o vírus da hepatite C, o vírus da hepatite B, tal como o amianto, tal como as radiações ionizantes, ou seja, não há dúvidas absolutamente nenhumas. Agora, também um parênteses, não é por ter a bactéria que vai ter inevitavelmente cancro. Exatamente. Nem pensar. Mas não cerca é de 1% das pessoas com a bactéria... Não, exatamente. Só cerca de 1% das pessoas com esta bactéria é que vão ter cancro gástrico. Ora bem, desde 75, então, temos um cancro mais frequente e a partir daí começa a diminuir. Ótimo, espetacular. Porquê? Porque a grande maioria, primeiro, mais acesso naturalmente à medicina, mais diagnóstico, mais precoces, mas mais do que isso as pessoas começaram a comprar frigoríficos. Então a conservação da comida deixou de ser no sal, passou a ser refrigerada. E retirou-se um dos grandes fatores de risco, retirou-se mais ou menos, que traz os montes, por exemplo, os enchidos. São ótimos, são muito bons, mas temos um enorme problema. E dito isto, a partir daí nós temos visto que a incidência tem vindo a diminuir. Enchidos e também alimentos fumados, não é? Fumados, exatamente, os enchidos e tudo que seja alimentos fumados, porque eles são também eles próprios preservados em sal, ou seja, a quantidade de sal e de outros compostos, que são os compostos nitrogenados, que são fatores de risco por eles próprios e em adição aos outros fatores de risco. Então o que é que nós vemos? Vemos que a incidência tem vindo a diminuir, estabilizou e sabemos que agora tem vindo a aumentar e vai continuar a aumentar. Ao ponto que se não for feito absolutamente nada, temos que em 2040, em Portugal, por dia, vão morrer 9 pessoas por cancro gástrico. E isto é inadmissível. Porque em Portugal há uma elevada incidência, mas este é o tipo de cancro que é o segundo tipo de cancro que mais mata em todo o mundo. E este foi um dado que para mim foi novo. Segundo terceiro. Ou seja, não é o cancro mais frequente e dependendo, há uma grande variação a nível mundial. Mas em termos de mortalidade é complicado. Mas em termos de mortalidade está sempre ali no segundo terceiro. E isto porquê? Isto porque ele é diagnosticado muito tardiamente. Em 50% dos casos, nós só diagnosticamos este tumor quando ele já enviou as metástases. São aquelas raízesitas que eles enviam ou para outros órgãos ou para os gânglios linfáticos. Mas sendo uma área do corpo, quer dizer, relacionada com a alimentação e com o nosso bem-estar, quer dizer, no imediato pensamos logo que um cancro gástrico dará sintomas. Exato. Mas quem é que nunca teve dores de estômago? Toda a gente já teve uma dor de estômago. As pessoas vão desvalorizando, não é isso? Há uma grande tendência para desvalorizar este tipo de sintomas. E claro que a enorme maioria das pessoas com alguma dor de estômago, ou seja, epigastralgia, dor abdominal, que é o sintoma mais frequente do cancro, a grande maioria não vai ter cancro gástrico, naturalmente. Mas há uma tendência natural para desvalorizar, dizer isto não é nada, isto é normal, isto foi do que eu comi, isto eu já sabia que isto me ia fazer mal, isto não passa, mas eu também já tive isto antes e não era nada. E as pessoas têm uma tendência natural para desvalorizar. Voltando um bocadinho atrás a nível da incidência, Portugal é dos países da Europa com maior incidência de cancro gástrico e do mundo também. Nós temos uma incidência de cancro gástrico comparável com os países que mais cancro gástrico têm, que são os países da Ásia. Japão, Coreia, China. Nós agora e temos um tipo de alimentação tão diferente. Porquê é que será? Isto tem sempre, lá está. Mesmo os chineses e os japoneses são diferentes. Completamente, e aliás, ser asiático é um fator de risco por ele só de cancro gástrico. Nós tem a ver com 3 coisas basicamente. Naturalmente com a nossa genética, nós temos uma predisposição genética. Naturalmente com a alimentação, e foi isso que falámos dos enchidos, do sal, cuidado com o sal, muito cuidado com o sal, e com a prevalência que nós temos da Helicobacter pylori. Nós temos tanto a Helicobacter pylori como os países da África subsaariana. Nós temos cerca de 80% da população infectada por esta bactéria. E isto, num país ocidental, desenvolvido, é inadmissível e algo que tem que fazer. Eu resolvi também revisitar um pouco este tema, porque recentemente um grupo de investigadores do IPO do Porto, que é um excelente grupo de investigação, que é liderado pelo professor Mário Diniz Ribeiro, ganhou o prémio Bial exatamente por causa disto. Era algo que eu também já tinha pensado há muito tempo. É inadmissível nós em Portugal não temos um programa
de rastreio ou de detecção precoce deste cancro. Sim, sendo que se esta bactéria... É responsável por 50% a 80%. Exatamente. Nós podemos fazer aqui alguma coisa. Aliás, se nós transpusermos, isto não seríamos nós sequer os primeiros a pensar. No Japão e na Porque Coreia... ainda para mais isto pode colocar pessoas produtivas em casa e termos grandes gastos ao nível da saúde pública. Aliás, portanto, infelizmente na saúde tudo se faz um bocadinho na relação custo-benefício. Pronto, e é assim que as coisas têm que ser. Mas, por exemplo, no Japão o que fizeram foi exatamente isso. Viram qual seria o custo associado de toda a gente com 18 anos pesquisarem a bactéria, pesquisar se tem um cancro ou se tem alguma lesão, tratar isso, e eles viram que o custo que iam poupar no futuro a tratar esses cancros lhes compensava. Então fizeram exatamente isso. O Japão, que era um dos países com maior incidência de cancro gástrico no mundo, nos últimos 5 anos tem vindo a diminuí-lo paulatinamente. E isto é algo que nós temos que pensar em Portugal. Claro que é difícil, claro que é dispendioso, naturalmente que é. Claro que não é fácil convencer as pessoas a fazerem antibióticos para tratar esta bactéria. Não é, até porque é um tratamento relativamente chato de se fazer, apesar de não ser impossível. O Dr. Ricardo diz sempre a verdade e diz sempre isto. Mas também a verdade é uma, Dr. Ricardo. Há doenças que não se podem controlar. Exatamente. Se podemos controlar esta, por que não é? E se nós temos um fator de risco, que nós sabemos que é o principal fator de risco, um dos principais, e nós o conseguimos eliminar, por que não? Porque é que não o havemos de fazer quando isto é um problema de saúde pública? Para lhe dar outra comparação... É quase como se fosse, sei lá, uma vacina no aspecto de prevenção não é? Para lhe dar uma magnitude do problema em Portugal, que às vezes as já pessoas está descoberto, já se sabe que é assim. Não tem grande noção, morrem 3 mil pessoas por ano em Portugal com cancro gástrico. E para 3 mil até nem parece muito. Bom, é 3/4 da mortalidade por acidentes de viação. E nós temos imensas campanhas, temos imensa fiscalização, e ainda bem que é assim, porque realmente a sinistralidade nas estradas portuguesas é um problema, mas descuramos uma coisa que nós se calhar também podíamos prevenir facilmente. É 10 vezes mais a mortalidade por HIV/SIDA. O que é que falta fazer então para que as pessoas estejam mais atentas? Até porque toda a gente conhece alguém que já falou desta bactéria. Já falou da bactéria. Quer dizer, já não estou a falar aqui entre nós, que falamos aqui várias vezes, mas é algo que as pessoas, que eu acho que já entrou no léxico das pessoas. As pessoas sabem de que é que estamos a falar. Totalmente. Eu acho que aí também nós temos, a classe médica tem que fazer a meia-culpa. Durante vários anos, isto foi uma bactéria que foi descoberta relativamente recentemente, 98, salvo erro. E criou-se alguma sensação de relativa benignidade desta bactéria. Portanto, nunca associada a algo tão mau quanto... É um fator de risco, mas só 1% das pessoas é que têm cancro, não é assim tão grave. Então, isto acabou por ser perpetuado durante algumas décadas, pelo menos 1 ou 2 décadas, que realmente não fazia assim muito mal não tratar a bactéria. Isto é falso. Isto é falso. Esta bactéria não tem papel positivo no nosso organismo. Ela pode e deve ser tratada e o que nós sabemos é que quanto mais cedo a tratarmos, mais benefícios vamos ter. Porque se nós tratarmos muito tarde, aí as coisas já complicam um pouco mais. Até porque às vezes a toma de um antibiótico não faz com que ela desapareça totalmente, não é? Exatamente. Esse é um dos problemas, que é a maneira como são dados os antibióticos, o tipo de antibióticos que são dados e a bactéria que já anda cá há 58 mil anos. E uma bactéria que já anda cá há 58 mil anos já sabe muito bem como desviar-se. Nós atualmente temos medicação excelente para tratar a bactéria, infelizmente por motivos obscuros não é como participado, é um tratamento caro que se chama Opilera, também já falámos sobre isso, são 56 euros. Bom, e é caríssimo, não faz sentido nenhum, mas pronto, tem a ver com a política de comparticipações do Estado e da Infarmed, por motivos que a mim, pelo menos, me são incompreensíveis, porque nós não temos alternativa tão boa como este tratamento que se chama terapêutica quádrupla com bismuto. É preciso falar mas é super eficaz, e é algo que nós podemos realmente controlar por um problema de saúde pública que nós temos. Portanto, não havendo sintomas, grandes sintomas, esse é o grande problema. O que é que eu gostava de aqui levantar? o Dr. Ricardo acha que fazia todo sentido era haver o rastreio, não é? Nós devia haver um rastreio, aliás, nós devia haver populacionalmente, se calhar aos 18 anos, verificar toda a gente se tem a bactéria e se tiver a tratá-lo. Isso é complicado num país como Portugal, efetivamente. Portanto, isso era no País das Maravilhas. No País das Maravilhas. No país real, país o que é que as pessoas podem e devem fazer? Se calhar ir à especialidade? Se calhar se podia fazer e não era assim tão difícil quanto isso. Juntar o rastreio do cancro gástrico ao cancro coloretal. Porque nós já temos vários programas de rastreio do cancro coloretal. E se calhar, se quando forem fazer a colonoscopia fizessem também uma endoscopia, se calhar já não era melhor que nada, seguramente. Uma coisa que eu gostava de dizer é, não descubra os seus sintomas. Nunca pense que um sintoma é benigno.
Ok, toda a gente pode ter dores de estômago, 30% da população tem pelo menos uma vez por ano dores de estômago, isso não quer dizer que vai ter um problema. E sobretudo quando está associada a um excesso, uma jantarada, algo muito específico, não é? A pessoa tem que se conhecer, não é? Mas muito importante, se tiver mais do que 55 anos, especialmente do sexo masculino, se fumar, se for obeso, se tiver história familiar, isto é fundamental. O facto de ter um familiar em primeiro grau com cancro gástrico aumenta 10 vezes a probabilidade de ter um cancro gástrico. O que é muito. O que é imenso. E naturalmente, pronto, alguns tipos de pólipos anteriormente, pronto. Mas isto são as pessoas que têm que ter um bocadinho mais de precaução. Ter sintomas a partir dos 55 anos é um sinal para as pessoas dizerem, ok, se calhar isto pode não ser normal. Porque o que nós sabemos é que a partir dos 55 anos a incidência começa a aumentar. E é muito Tentei diferente. Por volta dessa idade um check-upzinho. Especialmente se tiver sintomas e fundamentalmente se tiver história familiar. E nós estamos aqui no norte de Portugal e há um gradiente sul-norte, em que no sul há menos cancro gástrico e no norte há muito mais cancro gástrico, que no Nordeste transmontano, então nem se fala. Então tem a ver, com certeza, com a alimentação. Naturalmente com questões genéticas que se vão perpetuando também, com um conjunto de fatores, mas com a alimentação também, naturalmente. Mas é preciso estar alerta. E é uma coisa que eu digo sempre, não tenha medo de perguntar ao médico se não precisa fazer uma endoscopia. Claro. Não há que ter medo, as pessoas têm. As pessoas continuam também a ter medo da endoscopia, vamos lá outra vez desmistificar, rapidamente. A endoscopia, hoje até se pode fazer a dormir quase. Exatamente. A dormir quase não, a dormir mesmo. A dormir mesmo, com uma sedação, que é algo seguro, que é algo extraordinariamente confortável para as pessoas. Novamente, infelizmente, não é comparticipada pelo Serviço Nacional de Saúde, quando é exclusivamente só fazer a endoscopia, o que também para mim é incompreensível. Eu dou sempre aos meus doentes, digo sempre, as duas vertentes, a de quem as faz diariamente e de quem já lhe fizeram uma. E não foi uma experiência agradável, porque também resolvi fazer sem anestesia e foi um exame. Não é doloroso, mas foi altamente desconfortável. E eu próprio vou optar fazer as próximas com anestesia, porque nós temos até quem está a fazer tem melhor qualidade na realização do exame. Permite fazer mais biópsias, ver as coisas melhores. Mas quem não tem possibilidade de fazer com anestesia, isso nunca deve ser um motivo para não fazer o exame. O exame é curto. O que eu digo sempre são, no máximo, vamos dizer no máximo, e já com algumas técnicas são 5 minutos. É o que eu digo, 5 minutos. Com um benefício que se calhar pode salvar uma vida, ok, é chato, é desconfortável, Mas sim, há coisas piores. Há coisas muito piores e é muito pior ter um problema grave por medo de não fazer um exame. Eu digo sempre às pessoas, as pessoas muitas vezes têm medo de fazer os exames exatamente com este receio. Okay, eu vou ter uma coisa grave, eu prefiro nem saber. Pois bem, mas o que eu digo é que uma coisa hoje é grave, daqui a um ano é muito grave. O grave, se calhar, cura-se. O muito grave, nós já não curamos. Apesar de todos os avanços que temos tido, mesmo nos estadios muito avançados da doença, o que nós sabemos é que se apanhamos o cancro gástrico no início, temos 71% de probabilidade de sobrevida aos 5 anos. Se for apanhado naquela fase em que já enviou raízes, temos 4%. E, portanto, quando há um diagnóstico de cancro gástrico, o que é que os especialistas ainda podem fazer? Olha, eu também falei sobre isso. Isto é devastador. Em termos de terapêutica, dar a notícia a uma pessoa é devastador. Eu digo sempre, tenham calma. Isto não é o fim do mundo, isto não é o fim de linha. Nós temos sempre coisas a fazer. Nós estamos cada vez melhores, tanto no tratamento endoscópico, muitas vezes nós conseguimos, através da endoscopia, retirar lesões muito pequenas e iniciais, mas mesmo nos tratamentos cirúrgicos, apesar de eles serem clássicos, estamos cada vez a melhorar mais, porque cada vez diagnosticamos também os cancros mais cedo, e mesmo a nível da quimioterapia. Mesmo naquelas situações em que nós já não temos hipóteses de garantir cura às pessoas, nós temos sempre a hipótese de garantir que conseguimos prolongar a vida e prolongá-la especialmente com qualidade. A quimioterapia está cada vez melhor e a quimioterapia está cada vez mais específica. Ou seja, nós cada vez mais atacamos uma molécula. Eu costumo dizer que a quimioterapia clássica era um bocadinho de tiro de carabina. É mesmo assim. Disparava, acertava em tudo. Acertava no mau, acertava num bocadinho do bom. Cada vez mais nós estamos a dirigir mais e a ir mais ao alvo. E nós temos neste momento... Isso é fundamental para que os tratamentos não desgastem tanto a pessoa, claro. Que depois também é bom para que tenham energia para tudo o resto. Claro que sim. E a qualidade de vida. Não é? Mas agora há uma coisa que é fundamental desmistificar. E infelizmente estas coisas têm sido perpetuadas nas redes sociais. Há muita desinformação e há até uma atitude predatória de pessoas que estão fragilizadas. Que é, a quimioterapia faz mais bem do que mal. Isto é falso. Isto é um mito criado por pessoas que se querem aproveitar de pessoas em estados de fragilidade. A quimioterapia não faz mais bem do que mal. A quimioterapia faz
muito melhor do que mau. Infelizmente, a quimioterapia muitas vezes não pode ser curativa, é verdade, mas é o melhor que nós temos à luz da ciência atual. Tenham cuidado, informem-se, não leiam tudo o que lerem. Eu costumo dizer aos meus doentes, tudo o que leem na internet que vos parece uma resposta muito simples para um problema complexo, duvidem. Sejam críticos. Acham mesmo que os médicos não querem que se saiba um tratamento? Isto não cabe na cabeça de ninguém. Quem nos dera a nós ter tratamentos eficazes. E quando dizem que alguns tratam de alguma coisa é a cura e os médicos não querem saber, não, os médicos querem o bem das pessoas. Todos eles. Todos os que eu conheço, pelo menos. Senão o Dr. Ricardo não estaria aqui a dizer que há coisas que também não compreendem relativamente à medicação, às comparticipações, etc. Cuidado. Portanto, o interesse é sempre... É sempre ajudar as pessoas. E nós se houvesse maneiras mais simples de resolver estes problemas... Cirurgicamente, há alguma terapêutica? Cirurgicamente, há várias. Aliás, o tratamento curativo para a grande maioria dos cancros gástricos é cirúrgico. Exatamente. Portanto, logo, se for possível, agir. E isso é bom. Isso é uma coisa boa. Por isso é que eu estou a perguntar. O ótimo é fazer por endoscopia. E isto é possível. E isto é o futuro, provavelmente, em que nós cada vez os diagnosticamos mais cedo e conseguimos mesmo impedir uma cirurgia. Bom, isto são em casos muito selecionados e isto lá está, vem com o rastreio. Se nós rastrearmos, vamos encontrá-los mais cedo. Encontrá-los mais cedo, conseguimos tratá-los mais facilmente. Isto, naturalmente, que não é assim tão fácil como eu estou a dizer. Naturalmente que isto envolve muito dinheiro. E as contas de Estado, na sua opinião, vai ser o futuro, vai ser tratar por aí? A saúde das pessoas, isto é uma ideia que eu sempre tive e sempre digo, a saúde das pessoas não tem a ver com uma legislatura. Nem com duas, nem com três. A saúde das pessoas não tem preço. A saúde não pode ter preço. A saúde, o Estado tem que perceber que tem que perder dinheiro. Porquê? Porque vai dar-lhe em saúde. Vai dar-lhe em saúde, vai dar-lhe em qualidade de vida, logo em idade produtiva, idade de trabalho e, claro, em última análise... Qualquer sociedade dita civilizada tem que assentar em três pilares, que são a educação, a justiça e a saúde. É a minha ideia. Ou seja, nós temos que pensar, para mim, o poder político não pode pensar em 4 anos, nem em 8, não, tem que pensar... O que é que vai acontecer à saúde da população daqui a 10, 20, 30 anos? Que isso é o que nos importa. E se houvesse vontade política, se calhar isto era uma coisa que não era assim tão difícil de fazer e íamos ter um benefício enorme na saúde do povo português. Portanto, acho que aqui também já esclarecemos melhor, já também desmistificámos novamente algumas questões que têm a ver com o cancro gástrico, Exato. que é muito personalizável. E o tratamento também, não é? Portanto, também, claro que não sim. ouçam também tudo o que o vizinho diz e etc. Por uma pessoa ter sido tratada de uma forma e outra de outra forma, não quer dizer que seja errado. Essa é uma mensagem importante. Estados diferentes da doença, tipos de cancros diferentes, podem ter tipos de tratamentos diferentes, é mesmo assim. Muito bem, e tenho a indicação que já temos muita gente inscrita na nossa linha de chamadas, portanto seguimos para intervalo. A seguir tiramos dúvidas no âmbito da especialidade de gastroenterologia. Até já.